Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Rita. Meu nome é Lucas. O meu nome é Lívia. E o meu Alain. Nós somos alunos do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Campina Grande, Campus Pombal. Estamos pela disciplina de Estruturas de Aço, ministrado pela professora Cibele, e estamos aqui para ajudar vocês a solucionar a questão 3.5.3 do livro de Estruturas de Aço. Pessoal, a questão 3.5.3 pede para dimensionar uma ligação aparafusada entre um perfil U e uma chapa para suportar uma solicitação de tração de projeto igual a 640 kN. Verificar a dimensão do perfil que satisfaz o problema com aço A36, parafusos de alta resistência, aço A325 em ligação do tipo apoio. Aqui está a nossa figura, o esquema da nossa chapa. E vamos para os dados iniciais. Temos uma solicitante de 640 kN, um aço A325 com a resistência de ruptura de 82,5 kN por centímetros quadrados, um aço A36 antigo MR250 com um limite de escoamento de 25 kN por centímetros quadrados e uma resistência à ruptura de 40 kN por centímetros quadrados. Esses valores foram obtidos na tabela 1.1, propriedades mecânicas de aços carbono. Está na medida de megapascal, certo? As propriedades nós transformamos para kilonewtons por centímetros quadrados. Voltando à solução, nosso primeiro passo é calcular a resistência ao corte, que foi para encontrar o número de parafusos. Foi adotado um diâmetro de 16 mm ou 1,6 cm para o parafuso. Primeiro, vamos calcular a área bruta, que é dada pela equação π vezes 1,6 ao quadrado, que é o diâmetro do parafuso, dividido por 4, obtendo um valor de 1,98 cm². Agora, para calcular a resistência ao corte, nós calculamos pela fórmula 0,4 vezes a área bruta vezes a resistência à ruptura, dividido pelo 1,35. O que é esse 1,35? É o coeficiente de segurança, encontrado na tabela 1.7, para combinações de ação. Nossa combinação é normal, obtendo um valor de 1,35. Com isso, obtemos o valor de 48,4 kN para cada parafuso. Agora nós temos que encontrar o número de parafusos que são necessários, que se dá pela divisão da nossa solicitante dividido pela resistência ao corte. Nossa solicitante é de 640 kN e nossa resistência ao corte é de 48,4 kN, obtendo um valor aproximado de 14 parafusos com diâmetro de 16 mm. Para nós determinarmos a escolha do perfil, nós primeiro precisamos determinar a nossa altura, que no caso é o nosso H'. Se a gente for olhar na questão, esse aqui é o nosso H', essa é a cota que nós precisamos descobrir. E como que eu descubro essa altura aqui? Bom, eu sei que eu tenho essa distância, que vale 3D, ou seja, 3 vezes 3D, né? Porque eu tenho 1, 2, 3 vezes esse valor sendo repetido, mas eu preciso saber também essa outra distância aqui, que é a distância do centro desse parafuso até a borda da chapa. Essa distância ela é um valor tabelado, ele é um valor conhecido já, que é de 6,4, certo? Então, esse valor ele não muda, é um valor bem estabelecido já. Então, se eu tenho 6,4 aqui, eu também tenho 6,4 aqui. Então, essa distância azul mais essa distância em verde mais essa outra distância azul resulta no nosso H', que foi justamente como consta aqui na equação, na fórmula, que é 2 vezes 6,4, 2 porque tem de um lado e do outro, né? Mais 3 vezes 3D, porque o valor 3D está sendo repetido 3 vezes. E esse D é o diâmetro, que é de 16 milímetros. Resolvendo essa conta, nós chegamos numa H' de 272 milímetros. Se a gente for para a tabela A6.3 do livro Estruturas de Aço, nós encontramos os perfis U, mas nós precisamos escolher bem esses perfis U. Então, se nós observarmos aqui, a família 203, será que ela atende?
ela não atende, porque se vocês observarem, 203,2 ele é inferior ao nosso H. Ele é menor que o H de 272 milímetros. Então, esse valor ele não está confere. Certo? A mesma forma, se a gente for olhar o 254, da família 254, esse valor aqui, ele também não se adequa, porque ele é inferior ao nosso H' de 272 milímetros. Já se a gente for para a família 305, aí nós temos um valor estabelecido, um valor ok, certo? Então, nós escolhemos aqui o perfil 305 por 30,7, porque ele tem uma altura maior que o nosso H', de 304,8. Eu deixei destacado aqui os valores específicos que nós iremos precisar, como por exemplo o nosso T0. O T0 é a espessura do perfil, que nesse caso é de 7,11 milímetros, certo? A nossa área bruta, que é de 39,1 centímetros quadrados, e esse XG eu deixei ele destacado aqui porque eu vou falar sobre ele um pouco mais à frente, ok? Então, dando continuidade, nós percebemos que o perfil U304 ele tem uma altura de 304,8 milímetros, que é maior que o H', portanto, esse perfil ele satisfaz, ok? Então, aqui eu tirei os dados da tabela para ficar mais organizado aqui na folha. O AG de 39,1 e a espessura de 7,11 milímetros ou 0,31 centímetros, certo? O quarto passo é nós verificarmos o escoamento da seção bruta. Então, o escoamento da seção bruta é dado pelo RDT, que é igual à área bruta, vezes o limite de escoamento dividido pelo coeficiente de segurança, que é o gama alfa 1, que como Maria Rita falou, esse valor ele está presente na tabela 1.7 do livro Estruturas de Aço, e na combinação normal ele é 1.1, ok? Resolvendo aqui, substituindo os valores, nós chegamos numa resistência devido ao escoamento da seção bruta de 888,63 kN, que é claramente maior que a nossa solicitante, que é de 640 kN. Então, selozinho de ok, certo? O quinto passo é nós verificarmos quanto à ruptura da seção líquida, que é o RDT é igual à área líquida efetiva, que é o nosso ANF, vezes o FU, que é a ruptura, a resistência de ruptura, dividido pelo gama alfa 2, que é de 1.35, que nem foi mencionado logo acima, ok? Mas para isso nós precisamos saber a área líquida efetiva, nós já a conhecemos, então nós primeiro precisamos partir pelo cálculo da área líquida. A área líquida ela é igual à área bruta menos D' vezes T, o T é a espessura, que é de 7,11 milímetros, certo? Esse D', como que a gente calcula ele? O D' ele é igual ao diâmetro do parafuso, que no caso é de 16 milímetros, que foi adotado lá no tópico 1, mais 3,5 centímetros. De onde veio esse 3,5 milímetros? Perdão. De onde veio esse 3,5 milímetros? Esse 3,5 ele é o espaçamento entre os parafusos, certo? O espaçamento do parafuso, que é a folga. Então, o D' ele é o diâmetro mais uma folga, certo? Do furo. Resultando em 19,5 milímetros, ou 1,95 centímetros. De posse do D', nós conseguimos calcular a nossa área líquida, que é dada pela área bruta, menos D' vezes T. A área bruta é de 39,1 centímetros quadrados, que é o valor tabelado da tabela A6.3, menos 4 vezes o 1.75 vezes 0,71, que é a espessura que, nesse caso aqui, transformamos em centímetros, certo? Por que 4, nesse caso aqui? Justamente porque são 4 parafusos, certo? Resultando em uma área líquida de 35,56 centímetros quadrados. Agora, nós precisamos descobrir a área líquida efetiva. O AN nós já descobrimos, mas quem que é essa excentricidade e esse L? Porque a área líquida efetiva ela é dada por área líquida, que multiplica, abre parêntese, 1 menos a excentricidade dividido pelo comprimento L. A excentricidade ela é igual ao XG. Lembra que eu ia falar sobre ele mais à frente? Chegou a hora. O XG, que é igual à excentricidade, certo? São sinônimos. Ele na tabela ele é 1,77, certo? Então, ele é um valor tabelado, por isso que eu já escrevi aqui. A excentricidade é igual a XG, que é igual a 1,77 centímetros, ou 17,7 milímetros. Deixei claro que esse valor foi extraído da tabela. E o L, ele é 3 vezes 3D, que dá igual a 14,4. Esse L é a distância do centro de um parafuso
até o centro do outro parafuso, certo? No caso L é essa distância aqui, ó. Se eu puxar um traço aqui, tentar fazer o mais reto possível, estou usando o cursor do mouse, fica complicado, mas basicamente essa é a cota. Essa é a distância L que nós queremos saber. Então, se vocês observarem, essa distância aqui vale exatamente 3D mais 3D mais 3D. E para eu não escrever, né, eu fiz logo 3 vezes 3D, ok? Então, descobrindo o L, descobrindo a excentricidade, descobrindo a área líquida, nós encontramos finalmente a área líquida efetiva. E jogando a área líquida efetiva na fórmula da resistência de ruptura de seção líquida, nós encontramos uma resistência de 924,15, que é claramente maior que a nossa solicitante de 640 kN. Então, Czinho deu ok, certo? Esse foi o quinto passo. O sexto passo é agora verificarmos a ruptura por cesariamento de bloco. É uma fórmula bem extensa que tem 3 incógnitas que nós precisamos primeiramente determiná-las. Caso contrário, nós não conseguimos resolver a equação. Quais são essas 3 incógnitas? 3 não, perdão, essas duas, né? Que é basicamente, nós precisamos primeiro determinar o AGV. O AGV, ele é a área bruta cisalhada, e o ANT é a área líquida cisalhada. E o ANT, ele é a área que vai ser tracionada, certo? A área que vai ser tracionada, ela é fácil de determinar, porque ela vai ser essa área aqui, ó. Eu vou fazer um desenho, para ficar mais claro, fazer de preto aqui. Ela vai ser essa distância aqui. Essa distância não, essa área aqui, ó. Ficou um pouco torto, peço perdão. Mas basicamente vai ser essa distância aqui. Certo? A distância, essa área aqui, eu vou fazer um pouquinho mais organizado, porque esse traçado precisa passar no centro dos parafusos. Ficou um pouquinho melhor, né? Essa aqui é a área que vai ser tracionada. Então eu vou rachurar ela um pouquinho aqui, ó, mas que fique bem claro que vai ser toda essa região aqui, ó, ok? Essa aqui é o nosso ANT, ok? Que vai ser dado por 3 vezes 3D menos 3 vezes D' vezes T. 3 vezes 3D, por que 3 vezes 3D? Se a gente for olhar, é basicamente essa distância aqui, ó. Eu vou apagar esse verde aqui, mas o nosso ANT vai ser justamente isso. Vou fazer aqui de laranja. Esse é o nosso ANT, essa cota aqui, essa distância, certo? Então, por isso que é 3 vezes 3D, porque aqui comporta 3D mais 3D mais 3D. Então, 3 vezes 3D menos 3 vezes D', porque lembra que eu tenho que descontar, e o D', ele é justamente o diâmetro mais a folga. Então, se eu tenho 3 parafusos, né? Se eu tenho 3 parafusos, eu tenho que descontar 3 diâmetros, 3 D', vezes a espessura, claro. Chegamos no ANT de 6,1 cm². O AGV, que é a área líquida cisalhada, vai ser 4 vezes 3D vezes T vezes 2. Esse 4 é justamente porque são 4 parafusos, vezes 3D vezes T vezes 2. Quem que é o AGV? Eu vou apagar aqui esse azul, que vai me atrapalhar. Esse AGV nada mais é do que essa distância aqui, ó. Vou tentar fazer reto, tá? Essa distância aqui, ó. Puxar do centro desse parafuso até lá para baixo. Então, perceba que aqui comporta 4 3D, né? Então, por isso que eu escrevi 4 vezes 3D, vezes T vezes 2. Por que vezes 2? Porque o AGV, ele está aqui embaixo, né? Mas ele também está aqui, ó. Ele também está aqui, certo? Então, por isso, vezes 2, ok? Então, chegamos no AGV de 27,3 cm². O ANV, que é a área líquida cisalhada, vai ser simplesmente a área bruta cisalhada menos esse desconto aqui. Menos 3,5 vezes 1,75 vezes T vezes 2, certo? Esse 3,5, de onde é que ele surgiu, né? Esse 3,5 eu vou apagar aqui, porque agora ficou um pouco poluído o desenho, certo? Esse 3,5, ele nada mais é do que essa aqui, ó. Porque o ANV, ele vai pegar daqui até aqui, certo? Deixa eu apagar um pouquinho aqui. Então, se vocês observarem, ele pega 3 parafusos, e a metade de um, ok? Porque ele começa aqui. Se eu conseguisse preencher bem direitinho essa bolinha, mas fica um pouco difícil.
mas ele vai pegar um parafuso, dois parafusos, três parafusos e a metade desse aqui. Então não são 4 parafusos, são 3,5, ok? Que eu vou ter que descontar. Vezes 1,95 vezes T vezes 2, ok? Chegamos em 17,6 centímetros quadrados. Agora sim, depois desses valores, nós conseguimos calcular o RDT, que é toda essa fórmula aqui. Se a gente substituir, lembrando que o CTS vale 1, os outros valores, o FU, por exemplo, é tabelado, e os outros valores a gente já determinou. Se a gente substituir, chegamos no RDT de 993, que é menor que 484. Nesses casos, a gente sempre pega o menor a favor da segurança, então eu vou pegar o 484. Mas eu observo que a resistência é muito menor que a solicitante, que é de 640. Portanto, não ok. Nesse caso, precisamos fazer um redimensionamento que Lívia vai fazer no tópico a seguir. Então, pessoal, trazendo aqui para vocês a continuidade do que Lucas nos apresentou. Ele mostrou que a ruptura por cisalhamento de bloco não estava coerente, porque a força solicitante de cálculo era maior que a resistente de cálculo. Então, para dar continuidade a isso, a gente precisa redimensionar essa estrutura. Nesse caso, vai ser tanto dimensionando a chapa, aumentando a espessura dela, quanto aumentando os espaçamentos entre os parafusos na direção da força e também perpendicular. Lá estava que a gente deveria escolher 3D, que no caso foi oferecido pela questão, e aí para a gente redimensionar isso, a gente aumentou o diâmetro, no caso ficou 4D. 3, porque há 3 parafusos na posição vertical, 3 vezes 1,95, que já é o diâmetro, com a folga, no caso, vezes 0,71, que nesse caso é essa medida aqui, ó, a espessura da chapa, onde ela aqui foi mostrada em milímetros, e a gente precisa trazer ela para centímetros. Colocando tudo isso na calculadora, dá 9,5 centímetros quadrados. O AGV, que é a nossa área bruta cisalhada, ficou 4, que no caso é a quantidade de parafusos na horizontal, ou seja, perpendicular à força, vezes 4D, que é o nosso novo dimensionamento, vezes 0,71, a espessura da chapa, vezes 2, porque a folga em cima e embaixo, no caso a espessura da chapa, nos dois lados, nas duas extremidades, e isso resultou em 36,35. A nossa área líquida cisalhada, que a gente pegou a área bruta cisalhada, menos 3,5, que é a questão do diâmetro, vezes 1,95, 0,71 a espessura vezes 2, isso resultou em 26,66. E aí a gente vem para o nosso novo cálculo da resistente. Que aí a gente coloca 1 dividido pelo nosso coeficiente de segurança, vezes 0,6, vezes 40, vezes os novos valores que a gente obteve. Isso é menor ou igual que a 1 dividido por 1,35 vezes 0,6, e novamente a gente substitui os valores que a gente recalculou, que a gente redimensionou, que vai nos dar uma resistente de 756,15 kN, menor ou igual a 685,37. Isso quer dizer que a gente sempre vai escolher o pior caso. E nesse caso, o pior, ele conseguiu atender ao nosso critério de ser maior que a solicitante, que é 640 kN. Aqui tem só um errinho de digitação, mas nada que comprometa o nosso cálculo, tá? E aí a gente conseguiu concluir que, mesmo no nosso pior caso, ele ainda assim vai atender o nosso critério de ser maior que o solicitante de cálculo. E em seguida a gente vai para o dimensionamento da chapa. Quanto à pressão de apoio, onde a nossa resistente vai ser 2,4 vezes o diâmetro, vezes a espessura, que é o que a gente vai calcular, porque o resistente de cálculo a gente já tem, né? A gente calculou aqui. E aí a gente vai substituir também a resistência à ruptura vezes o número de parafusos que foi calculado anteriormente, dividido pelo nosso coeficiente de segurança. Substituindo os seguintes valores, a gente tem que a nossa nova espessura será de 4 milímetros. E aí, eu coloquei aqui T' igual a 4 milímetros, menor do que o T igual a 7,11 milímetros. De onde saiu esse 7,11? Novamente, saiu desse T0 aqui, que é o mínimo
no caso, para o nosso tipo de perfil. E aí, como a norma, ela pede para que a gente adote sempre o maior, por questão de segurança, a gente vai adotar o da norma, no caso, o que é pedido pelo perfil, né? Nesse caso, o 7,11. E, por exemplo, se a nossa espessura tivesse sido 8 milímetros, qual a gente usaria? Aí sim a gente usaria o que foi obtido através do cálculo, porque ele é superior. Então, sempre escolhendo o maior, o nosso T será de 7,11 milímetros, a nossa espessura, para esse perfil, tá? Em resumo, a gente obteve que a gente tem um perfil U305 por 30,7. E em questão ao parafuso, temos que são 14 parafusos com diâmetro de 16 milímetros ou diâmetro de 1,6 centímetros e o espaçamento entre os parafusos será de 4D e a espessura será de 7,11 milímetros, certo?